Glória a Deus. Queridos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Prazer novamente estarmos reunidos juntos para aprendermos a palavra de Deus, né? Continuando aí o nosso estudo acerca das promessas de Deus, né? Nós vamos tratar hoje a lição de número 2, onde nós veremos um pouco sobre as promessas feitas à nação de Israel, né? Nós vamos ver como que se desenrolou na narrativa bíblica essas promessas e também refletiremos sobre uma questão interessante para os nossos dias. Deus ainda trata com a nação de Israel, né? Deus ainda tem algo a tratar com essa nação, haja vista ela ter rejeitado o Messias. Deus ainda tem algo a tratar com essa nação? É a pergunta que fica e espero que durante a nossa aula de hoje nós possamos refletir e meditar sobre essa pergunta e chegarmos a um denominador comum. Então, antes de nós iniciarmos, vamos fazer como nosso costume, vamos fazer uma oração, pedindo a Deus que venha abençoar esse estudo. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, na sua presença nós nos reunimos uma vez mais para te louvar e bendizer o nome do Senhor, que é sobre todo nome. Pai, pedimos a tua bênção e a tua proteção para essa aula. Que o Senhor venha abençoar cada professor, cada aluno que fizer parte desta videoaula, que possa ser uma bênção na vida de cada um dos teus filhos. A nossa oração no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Então, queridos, como nós já falamos, nós vamos estar vendo na lição de domingo sobre as promessas de Deus para Israel. Temos o texto bíblico da nossa lição, Gênesis capítulo de número 12, versos 1 ao 3, e também Romanos capítulo 9, versos 1 a 5. E o foco da aula de domingo é entender que, ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Por exemplo, quando Paulo diz, né, que nem todo aquele que é de Israel é de fato israelita. Paulo está dividindo a nação de Israel em duas partes. Aquele que é fiel, o remanescente fiel, e o Israel que não tem compromisso com a causa de Deus e não aceita a Cristo. Então ele divide, né, Israel e israelita, aquele que é de fato israelita. E se nós olharmos a narrativa bíblica, nós vamos perceber que durante toda a história da nação de Israel, nós percebemos que sempre houve aqueles que foram fiéis ao Senhor, que permaneceram fiéis ao Senhor, e aqueles que agiram impiamente, né? que deixaram a idolatria prevalecer, a ingratidão, a murmuração, esses outros pecados, e se afastaram do Senhor. Então sempre houve um Israel dentro de Israel, sempre houve um israelita dentro de Israel, que é aquele remanescente fiel, que permanece fiel ao Senhor. E é disso que nós vamos estar tratando também na aula de hoje. Nós vamos ver, temos aí como introdução, nós vamos estudar na aula de hoje as promessas referentes à nação de Israel. Veremos a gênese dessas promessas no patriarca Abraão. Então nós vamos ver como que se iniciou, o chamamento de Abraão e as promessas dadas a esse patriarca. Pontuaremos também os desdobramentos dessas promessas na nação de Israel. E, por fim, veremos que muitas das promessas feitas por Deus a Israel são irrevogáveis e ainda irão se cumprir no futuro próximo. Então, nós vamos traçar aqui uma linha reta de assuntos, Nós vamos ver a promessa dada por Deus a Abrão, lá em Gênesis capítulo de número 12. Ali nós vamos estudar os pormenores, isso, claro, no ponto 1 da nossa lição. Nós vamos estudar os pormenores dessas promessas dadas por Deus. No capítulo 2, nós vamos ver o desdobramento dessas promessas na nação de Israel.
como que essas promessas se desenvolveram, né, como uma nação estruturada. E em terceiro lugar, o terceiro ponto, nós vamos ver as promessas de Deus no aspecto mais futuro, concernente à salvação da nação de Israel. E aí nós vamos tratar no terceiro ponto sobre aquela questão se Deus ainda trata com a nação de Israel ou não. Então, seguimos. Esboço, nós temos aí o primeiro ponto, Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Segundo ponto, outras promessas a Israel. Terceiro ponto, a promessa de salvação para Israel. São os 3 pontos que nós vamos abordar na aula de hoje. Então, o primeiro subponto aí, far-te-ei uma grande nação. E aqui é importante já destacar, irmãos, que na aula de domingo, você que é professor, que vai ministrar essa aula, que faça uma recapitulação do capítulo 12 de Gênesis, porque esse capítulo ele vai ser muito importante para a aula. Nós vamos ver ali como Deus escolhe Abraão para ser o pai da nação de Israel. Então, ele dá essa promessa a Abraão e o convida, né? É um convite formal, um chamamento para acompanhá-lo, seguir as suas em obediência, né, ao Senhor. E aí dá todas as promessas que nós vemos lá no capítulo 12 de Gênesis. Então, faça a leitura na íntegra do capítulo 12, leia todo este capítulo e tente extrair aí algumas lições para aplicar na vida dos seus alunos, né? Então, vamos lá. Far-te-ei uma grande nação. O versículo 12 de Gênesis, o versículo 2 de Gênesis capítulo 12, né? Uma promessa com propósito específico. Uma promessa com propósito específico de fazer a Abrão uma nação distinta de todos os outros. E aqui é interessante nós refletirmos, porque já existiam muitas nações naquele período, né? Existiam os povos sumérios, existia a Babilônia, existia ali claro que de maneira embrionária ainda a nação da Assíria, né, com a sua capital na época Assur, né, e existiam povos, né, já existiam nações, e Deus poderia ter escolhido uma determinada nação para se revelar, mas Deus faz algo que era impensável, ele escolhe um homem para desse homem dar origem a uma nova nação. Ele escolhe Abrão com um propósito de, em Abrão, ou Abraão, constituir uma grande nação que ele próprio diz que seria como a areia da praia e como as estrelas no céu. Então nós vemos o agir de Deus ali para formar aquela nação, formar aquele povo que era distinto, que deveria ser distinto. Deus queria se revelar ao mundo por meio de uma nação separada, por meio de uma nação que fosse consagrada a ele. E é isso que ele faz. Ele primeiro chama Abrão. E o chamamento dele é um chamamento que nós vamos ver que envolve renúncia, abrir mão, né, daquele estilo de vida que Abraão levava ali em Ur dos Caldeus. E ali mudar totalmente, uma mudança drástica na vida de Abrão, para formar essa nação, né? Ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa. Então, nós vemos ali uma promessa, né? Far-te-ei uma grande nação, era a promessa de Deus na vida de Abraão, e essa promessa se cumpriu, ela se concretizou, ainda que Abrão não tenha visto essa promessa, ainda que Abraão ele tenha morrido sem ver a promessa se cumprir, né? Mas crendo, né? Permaneceu crente até o fim de sua vida. Ele não viu a promessa da semente de Abraão, Deus suscitar uma grande nação, mas ele permaneceu crente, né? Até o fim. E aí nós vemos que a promessa se cumpriu na descendência de Abrão. Inclusive, essa é a palavra-chave, né, da nossa lição de domingo, descendência. Nós vemos que a promessa ela vai passando de pai para filho, né? Ela passa de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó, de Jacó para José, e a promessa ali vai se expandindo nas 12 tribos
de Israel. E a promessa se cumpre, né? Ao ponto lá de Êxodo capítulo 3, quando nós vemos ali o início do livro do Êxodo e também posteriormente quando o povo sai, né, do Egito por mão forte de Deus, nós vemos que era um povo de cerca de 3 milhões de pessoas. Então nós vemos que a promessa se cumpriu, mas não nos dias de Abrão, nos dias posteriores à vida de Abrão. Então nós vemos isso, que as promessas de Deus, ainda que nós não a vejamos em vida, elas cumprir-se-ão. As promessas de Deus cumprir-se-ão. Seja nas nossas vidas, na vida dos nossos descendentes. Deus tem promessas que muitas das vezes não vão se cumprir agora. Vai se cumprir daqui a anos e anos, né? Nós vemos que quando Deus chama Davi para ser o rei de Israel, a promessa ali, ela veio se cumprir anos depois da morte de Saul, e já Davi sendo um homem já formado, um homem já adulto. Quando a promessa foi feita, ele era um jovem, um adolescente, mas a promessa veio se cumprir anos depois. Então nós vemos que as promessas de Deus, ainda que podem parecer que demoram a se cumprir, elas vão se cumprir, né? Elas se cumprem porque Deus vela por cumprir a sua palavra, né? Abraão estava com cerca de 75 anos e Sara era estéril quando receberam a promessa. Então aqui nós vemos duas impossibilidades. Primeiro, Abraão era adiantado em dias, 75 anos. Sara também, e um agravante maior, era estéril. Não poderia gerar descendência, não poderia gerar fruto, não poderia gerar um filho. Então nós vemos duas impossibilidades, a idade avançada e também a esterilidade de Sarai. Mas Deus, quando ele quer cumprir as suas promessas, ele foge, ele vai além do campo do natural. Racionalmente, essas promessas não se cumpririam. Se formos olhar a razão, e aqui que entra o grande choque, né, que o mundo não consegue entender, porque o crente ele não olha pelos olhos da carne, pelos olhos físicos, ele olha pelos olhos da fé. E muitas das vezes os olhos da fé nos impõem que sejamos irracionais. Se formos racionais, a promessa na vida de Abrão e Sarai não se cumpriria. Mas Deus, quando promete algo, ele vela por cumprir. Ele vela pela sua palavra. Ele diz a Jeremias: o que viste, Jeremias? E ele fala, Jeremias: eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus vai virar para Jeremias: vistes bem, porque eu velo por cumprir a minha palavra. Deus vela, ele tem zelo, ele tem cuidado. E o que ele promete, ele tem o máximo de cuidado para cumprir, Isso nos revela que as promessas de Deus se cumprem, mesmo que pareçam ser impossível. E essa imagem, ela nos revela muito. Quando os anjos chegam para falar com Abrão e eles prometem para Abrão que dentro de um ano, Abrão já estava com próximo de 100 anos de idade, e os anjos prometem: olha, dentro de um ano, ao prazo determinado, você e Sarai vão ter um filho. E aí Sarai, quando ouve, Sara ouve aquela palavra, a Bíblia diz que ela se riu, ela riu-se, Por quê? Porque ela ali estava sendo racional. Como que ela, já idosa, não mais sendo estéril e tendo passado o costume das mulheres, como que ela poderia gerar descendência? Como que ela poderia gerar um filho? Racionalmente era impossível. Mas é aqui que as promessas de Deus nos surpreendem. Porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são mais elevados, estão acima dos nossos pensamentos. E ele tem prazer em nos abençoar. Mesmo que para isso ele tenha que quebrar a barreira do natural.
ele tenha que esmiuçar a parede do natural, ele tenha que colocar abaixo o muro que separa o natural do sobrenatural. É assim que Deus trabalha, irmãos. Ele tem prazer em quebrar esse muro e trazer o sobrenatural para as nossas vidas. Quando se tem o propósito de abençoar e de cumprir as suas promessas, Deus não olha o natural. Deus não olha aquilo que é aparente. Deus trabalha no sobrenatural. Então, se Deus nos prometeu algo, nós podemos confiar, ainda que pareça impossível, ainda que nós olhemos para nós mesmos e vejamos incapacidades, fraquezas, limitações, como nós vemos no caso, e isso aqui é uma aplicação para a sua aula de domingo, como nós vemos no caso de Sara e de Abraão, que eles viam incapacidade em si mesmos, mas Deus tinha os seus meios de trabalhar e de cumprir as suas promessas. O segundo subponto é abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. A história hebraica ou hebreia comprova que Abraão foi, de fato, uma grande bênção para os israelitas. A promessa de bênção não era meramente materialista, é aqui que a gente precisa entender. As bênçãos de Deus, ainda que tenha esse aspecto material, ela vai muito além disso. É uma bênção espiritual. Olha o que diz o verso 2. E tu serás uma bênção. Olha só, está relacionado ao ser de Abraão. Não era o que ele tinha, mas o que ele era. Abraão é uma bênção. Assim como cada cristão, antes de ser abençoado, ele é uma bênção. Todo cristão é assim. Antes de termos bênçãos materiais e financeiras, nós somos uma bênção. Então, a bênção de Deus, ela enriquece, como diz o proverbista, e não acrescenta dores. Ela enriquece e não acrescenta dores, né? Então, a bênção de Deus, ela está relacionada ao que nós somos e não ao que nós temos, né? O ter é apenas uma extensão daquilo que nós somos, do nosso interior, no âmago da nossa alma. Nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abraão. Era uma grande promessa, pois ele era de uma família idólatra. E aqui é um ponto interessante, né? Ninguém poderia dizer Abraão chegou onde chegou por seus próprios méritos. Não poderia. Ninguém poderia dizer que Abraão chegou onde chegou por seus próprios méritos. Todos, ao olhar, falariam, é impossível. É impossível que esse homem tenha conquistado. Você pausou? É impossível que esse homem tenha conquistado por suas próprias forças. Porque tudo o que ele viveu e tudo que ele conquistou é prova cabível e bem clara, cristalina, de que era Deus na vida dele. Sendo ele de uma nação idólatra, de uma família idólatra, de um povo pagão, Deus tira esse homem dessa realidade e o promete algo muito mais excelente. Então, todos poderiam dizer, não, realmente é Deus na vida desse homem. Olha o que ele tem vivido. Então, o testemunho de Abraão era muito forte. O testemunho prático de Abraão era muito forte, porque ele vivia a dependência do Senhor. E todos que o observavam diziam, é um homem de Deus, né? Então, as promessas se cumpriram, não porque Abraão era um homem bom. É isso que a gente precisa entender. Não é porque Abraão era um homem bom, era um homem temente, não. Mas é por graça do Senhor Jesus. É por amor de Deus. E aqui a gente aprende algumas lições acerca do chamamento de Abraão. Primeiro, que Deus é soberano. Deus escolhe quem ele quer, né? Ele escolheu Abraão como poderia ter escolhido qualquer outro, mas Deus quis tratar com Abraão. Deus
escolheu Abraão para um propósito específico. Assim como nós não conseguimos entender qual é a mente de Deus, qual que era o propósito de Deus, mas Deus tem os seus propósitos para trabalhar em nossas vidas. Então ele escolhe quem ele quer, o chamado é soberano, Deus é soberano. Em segundo lugar, o chamamento requer de nós obediência. Nós vemos que o chamamento de Deus ele estava atrelado à obediência de Abraão. Ele diz: sai da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para uma nação que eu te mostrarei. Então aqui, esse chamamento estava atrelado à obediência de Abraão. É claro que também a obediência aqui está atrelada à fé. Se Abraão cresce nesse Deus que se revelara a ele, ele obedeceria. Então, a fé, ela precede a obediência. Quando nós cremos, nós somos suscetíveis à obediência. Nós obedecemos com mais naturalidade. Então, as promessas de Deus, muitas das vezes, elas estão atreladas à obediência. Nós vimos na última aula sobre isso. Existem promessas que elas são condicionais e existem promessas que são incondicionais. As condicionais, elas estão atreladas à nossa obediência. Em terceiro lugar, o chamamento requer de nós renúncia. Ele teve que abrir mão daquele estilo de vida que tinha, da família que ele possuía ali em Ur dos Caldeus. Ele teve que abrir mão do emprego que ele ali possuía, de tudo que ele tinha, da vida que ele tinha, para seguir aquela promessa, para seguir aquele Deus que se revelara a ele. E muitas das vezes, quando Deus nos faz uma promessa, ele requer de nós também essa renúncia. E em quarto lugar, o chamamento requer de nós perseverança. Perseverar, né? A promessa foi feita a Abraão quando ele tinha 75 anos. Mas a promessa veio a se cumprir quando ele tinha 100, ou seja, ele teve que esperar aí 25 anos, no mínimo. Então a gente percebe que as promessas de Deus, elas muitas das vezes não são de um dia para o outro. Então, reforce isso em sala de aula. Existem promessas de Deus que nós vamos ter que esperar, que tem um tempo determinado por Deus para se cumprir em nossas vidas. Então, vamos seguindo. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, né? Então, nós temos aqui uma promessa dupla, de bênção e de maldição. A bênção para aqueles que abençoarem a nação de Israel e a maldição para aqueles que amaldiçoarem. E essa promessa, irmãos, ela é irrevogável. Ela permanece até os dias atuais, tá? Ela permanece sendo realidade. Ela permanece para nós hoje, tá? Não mudou essa realidade. Quem abençoa Israel é abençoado. E quem amaldiçoa é amaldiçoado. Porque Israel continua sendo o povo de Deus. É claro que rejeitaram o Messias, mas é o povo escolhido de Deus, a nação de Deus. Ok? Isso não muda. Israel continua sendo a menina dos olhos de Deus. E nós somos partícipes dessas bênçãos por meio de Cristo. Eles rejeitaram a Cristo e por eles terem rejeitado a Cristo, nós somos enxertados na oliveira e por isso podemos fazer parte dessas promessas, dessas bênçãos espirituais. Ok? Então essa promessa ela é irrevogável. A promessa de bênção e a promessa também de maldição. Abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele, de modo que Deus abençoaria os que o auxiliassem e castigaria quem o amaldiçoasse. Abraão, então, seria esse farol para aquela nação. Seria um farol que iluminaria todas as outras nações. Ele é a influência.
ele é a influência positiva para as outras nações. E todos aqueles que abençoassem também seriam abençoados. E Deus castigaria aqueles que amaldiçoassem. Nós temos um exemplo claro nas Escrituras, quando Senaqueribe afronta o Deus de Israel e afronta a nação de Israel. E diz: quem é o Deus de Israel que possa livrar o povo de Israel das mãos de Senaqueribe? Não são os outros deuses das outras nações por ele conquistadas? E não puderam livrar o seu povo da mão de Senaqueribe. Isso é uma afronta, não só ao povo de Israel, mas também ao Deus de Israel. E aí nós vemos que aquela maldição, a blasfêmia, aquela palavra de intempérie, foi justamente recompensada, né? A maldição recaiu sobre a nação da Assíria com a morte, né, de Senaqueribe, e numa noite a morte de cerca de 185 mil soldados por um só anjo. Então nós vemos aqui que Deus ele estava cumprindo a sua promessa de abençoar a nação, de abençoar o povo de Israel, e se alguém abençoasse, seria abençoado. Se alguém maldizesse, seria amaldiçoado. Um outro caso também emblemático é de Balaão, né, que foi convocado por Balaque para amaldiçoar a nação de Israel. E ele vai propriamente dizer, né, como eu poderia amaldiçoar aquele por quem Deus já abençoou, né? Então eu não posso ir e amaldiçoar esse Deus. Então esse evento faria de Abraão uma influência mundial que perduraria em sua posteridade. Então a bênção sobre Abraão, ela seria estendida na sua posteridade, né? A bênção não era só sobre a vida, a promessa não era só sobre a vida de Abraão, mas também sobre a sua descendência, sobre a sua semente. Claro que nós entendemos, em última instância, como nós vamos ver mais à frente, que essa descendência estava falando diretamente de Cristo. Então, irmãos, o povo de Israel é um povo abençoado. É um povo abençoado por Deus. O Salmo 133, verso 3, diz assim: como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. O contexto ali é de comunhão, de unidade, de bênção. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O salmista Davi conclui. Dos montes de Jerusalém, Monte Hermon, Monte Sião, desses montes, da cidade de Jerusalém, o Senhor ordena a bênção. Salmo 122, versos 6 ao 9, se o irmão puder colocar para nós, Salmo 122, o verso de número 6 até o verso de número 9. Olha o que diz: orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Então nós vemos aqui a bênção de Deus sobre a nação de Israel, sobre o templo, sobre o povo de Israel. E como eu disse, isso não muda, irmãos. Deus tem interesse na nação de Israel. Deus não rejeitou o seu povo. Então a nação de Israel ela continua sendo abençoada. Em outra questão também, a promessa de bênção é uma promessa condicional, como nós vemos lá em Êxodo capítulo 19, versos 4 ao 6. E a condição é a obediência. Então, o texto de Êxodo capítulo 19 fala que
a nação de Israel seria uma nação peculiar, né? Uma nação sacerdotal, um povo exclusivo de Deus, mas seria esse povo se eles obedecessem, guardassem os mandamentos. Então, há aquela restrição. Para ser o povo de Deus, a restrição é a mesma, obediência. Isso não muda, tá? Isso não muda. Obedecer os mandamentos do Senhor é um requisito para fazer parte do povo de Deus. Quarto subponto, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É a segunda promessa das Escrituras a respeito do Senhor Jesus. Então, aqui é uma renovação da promessa de Gênesis 3,15. Nós vemos lá, quando Deus profere a sentença, né, da semente da mulher, eu suscitarei um que esmagará a cabeça da serpente. Era a promessa acerca do Messias. E aqui nós vemos a renovação dessa promessa. Lá é a semente da mulher. Aqui é a semente de Abraão. É a semente de Abraão que seria, então, da semente de Abraão que viria aquele que iria suscitar, né, que iria esmagar a cabeça da serpente. Podemos ter essa confirmação por meio da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versos 8 e 16. Essa bênção diz respeito ao advento do Senhor Jesus Cristo, sua boa notícia oferecida a todas as nações. Então, a semente aqui que nós estamos tratando, claro que em primeiro lugar, né, faz referência a Isaac, é o filho da promessa. Só que a verdadeira descendência, como nós vemos lá em Gálatas capítulo 3, versos 8 e 16, faz referência a Jesus. É Jesus que é a semente, a descendência. Se o irmão puder colocar Gálatas capítulo 3, verso 8, para nós estarmos lendo. Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Todas as nações serão benditas em ti. Agora o verso 16 é o complemento do verso de número 8. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Olha só. E não diz às posteridades, como que falando de muitas, mas como de uma só. Uma só. A saber, Jesus Cristo. E à tua posteridade, que é Cristo. Então aqui nós temos o entendimento de que a descendência de que se está tratando aqui, ela em primeiro âmbito é Isaac, mas em âmbito geral é uma renovação da promessa da semente feita lá à mulher em Gênesis 3,15. Então a linhagem agora seria seguida a partir de Abraão, da descendência de Abraão, da nação de Israel, viria o Messias que esmagaria a cabeça da serpente. A promessa não era de que de uma nação física, mas sim uma nação espiritual, Israel de Deus. Isso nós encontramos em Romanos capítulo 4. Então, irmãos, isso que muitos judeus não entenderam, né? Deus não queria apenas uma nação física. Deus queria que houvesse uma completude espiritual, que o povo se comprometesse espiritualmente com a sua causa. Que a nação de Israel fosse uma nação sacerdotal e que por meio daquela nação Deus se tornasse conhecido. Só que nós percebemos que não foi bem assim, né? A nação de Israel falhou nessa missão de anunciar Deus às outras nações. Agora o segundo ponto, irmão, as outras promessas de Israel, aqui é um complemento do primeiro ponto, né? Nós vamos ver que vai continuar tratando, né, da descendência de Abraão. A promessa de um filho a Abraão, né? Deus vela por sua palavra para a cumprir, né? Conforme vemos lá em Jeremias 1. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aí nós vemos, né? Eu já comentei um pouco, né?
ambos, tanto Sara quanto Abrão, estavam com idade avançada, e Sara era estéril, o que levou Abraão a dizer que provavelmente Eliezer seria o seu herdeiro. Nós vemos isso lá em Gênesis capítulo de número 18. Todavia, Deus tinha planos maiores que os de Abraão. E o filho da promessa seria Isaque, aquele que traz alegria. Então, qual que era o argumento de Abraão? Eu já sou idoso, minha esposa também, ela é estéril, já passou o costume das mulheres. A situação ela é toda adversa. Racionalmente, a promessa não tem como se cumprir. Esse era o argumento de Abraão. E ele vai dizer, não, somente o Damasceno, somente Eliezer, que é um criado na minha casa, e provavelmente ele vai ser o meu descendente, ele que vai ser o responsável por dar continuidade aos bens que eu adquiri e ao meu nome. Essa era a ótica do natural. Essa era a visão de Abraão. Essa era a visão de Abraão. É aquilo que ele via como sendo o naturalmente correto, aquilo que iria acontecer. Então, a visão natural de Abraão era: o meu descendente vai ser o Damasceno. Só que o plano de Deus era maior. O caminho de Deus era maior. Os propósitos de Deus era maior. E Deus estava olhando de cima. Abraão tinha uma visão horizontal, via apenas na sua frente. Deus tinha uma visão vertical, ele via de cima para baixo. E aí Deus vai dizer: não, Abraão, certamente não vai ser o Damasceno que vai ser seu descendente, mas sim o seu descendente vai ser o seu filho junto com Sara. Então, o plano de Deus agia além do natural. Ia além do natural. A promessa seria para Abraão e Sara, que gerariam descendência. O filho da promessa seria Isaque, aquele que traz alegria. Irmãos, isso aqui é muito interessante para nós, porque a promessa de Deus, ela está atrelada à alegria. Deus, quando ele promete, ele nos promete coisas que nos enchem de gozo e de alegria. As promessas de Deus não são pesadas, não são terríveis. Não, as promessas de Deus são boas, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, as suas promessas também são boas, perfeitas e agradáveis. E quando elas se cumprem, elas nos enchem de alegria. Quando Isaque nasce, coloca-se o nome de Isaque justamente porque Isaque é aquele que traz alegria, aquele que se ri, né? Isaque é o filho da promessa e aquele que traz alegria para aquele lar que estava já sem alegria. Era um lar que já estava desesperançoso e sem paz, sem alegria. Isaque vem como cumprimento da promessa para trazer alegria, e a Bíblia diz que eles riam, né, se alegraram, foi um dia de grande júbilo. E aí a gente pode conferir também o Salmo de número 126. Se o irmão puder colocar na tela, Salmo de número 126, os primeiros versos, acho que verso 1 ao 3. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. Aqui havia uma promessa. Deus havia dito por intermédio de Jeremias: olha, o povo vai ser levado cativo e vai ficar no cativeiro durante 70 anos. Após isso, retornarão. Então, havia uma promessa. E o Salmo 126 é o relato do cumprimento daquela promessa feita a Deus, a Jeremias por Deus. E aí, quando eles voltaram, olha o que o texto diz: estávamos como os que sonham. Ou seja, a promessa se cumpriu. Então, a nossa boca se encheu de quê? De riso, de gozo. E a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. As promessas de Deus se cumpriram na vida destes. É assim que Deus faz. As promessas de Deus, quando se cumprem em nossas vidas, elas nos trazem grande alegria e riso e gozo, prazer. As promessas de Deus, elas não são penosas.
elas não são enfadonhas, elas não são para nos entristecer, pelo contrário, para nos alegrar, trazer gozo para a nossa alma. E aí, a promessa se cumprindo. Quando a promessa se cumpre, nós nos alegramos. Por quê? Porque a promessa cumprida nas nossas vidas revela que Deus ele é fiel. Nas suas promessas, Deus ele não nos abandona. Deus ele permanece constante, ele permanece fiel em tudo que ele nos promete. Então, irmãos, nós não precisamos temer. Temer o quê? Nós não precisamos temer, nós estamos guardados por quem nunca perdeu batalha. Então, se ele nos prometeu algo, seja na área ministerial, seja na área profissional, seja na área pessoal, de família, né? Nós precisamos confiar nas suas promessas. A promessa de um filho a Isaac, né? Deus não se esquece de suas promessas. Antes de morrer, Abraão enviou Eliezer à Mesopotâmia para providenciar uma esposa a Isaac. É interessante que Isaac já tinha 40 anos quando ele conheceu Rebeca. O exemplo de oração de Isaac, aqui é interessante que o escritor não coloca na revista, mas eu achei por bem frisar isso. Isaac orou instantemente por Rebeca, é o versículo 21 de Gênesis 25. Ele orou cerca de 20 anos para que ela pudesse conceber e gerar um filho para Isaac. Foram 20 anos orando. Rebeca era estéril também. Então, Isaac aqui nos dá um exemplo de perseverança. Porque existem promessas que vão se cumprir em nossas vidas que nós precisamos ser perseverantes, irmãos. Nós precisamos buscar, orar, clamar, buscar de maneira incessante, de maneira contínua. E aí nós vemos no caso de Isaac, foram cerca de 20 anos orando. Ele se casou com Rebeca com 40, e ela foi lhe dar 2 filhos, Jacó e Esaú, quando ele tinha 60 anos. Então foram 20 anos orando instantemente para ver a promessa se cumprir em suas vidas. Isso nos revela que existem promessas que não é só crer. Nós precisamos fazer algo, nós precisamos buscar, nós precisamos orar para que as promessas de Deus venham a se cumprir em nossas vidas. No tempo próprio, ela deu à luz a 2 gêmeos, Esaú e Jacó. A promessa cumprida. Agora a promessa renovada, né? A promessa foi renovada ou reiterada a Isaac. Por que eu coloco aquele asterisco? Porque na revista houve um erro. Ali está falando que a promessa foi reiterada a Jacó. Na verdade, a promessa ali em Gênesis capítulo 26, ela é reiterada a Isaac, tá? Não a Jacó. A promessa foi reiterada a Jacó capítulos à frente. No capítulo 26, a promessa reiterada a Isaac. Então, é só uma correção, possivelmente foi um erro na hora de editar a revista. Isaac, como o filho da promessa, antes de morrer, concederia bênçãos para os seus filhos. Esaú perdeu o direito da primogenitura, como nós vemos, ele trocou o seu direito por um prato de lentilhas, né? E em Hebreus, o texto de Hebreus, se o irmão puder colocar na tela, Hebreus 12, versos 16 e 17. Hebreus 12, 16 e 17. Diz assim: e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar, prato, né, de lentilhas, um guisado, vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então, o texto ali de Hebreus ele é muito pesado, né? E
ele tem implicações espirituais para as nossas vidas e possivelmente você em sala de aula pode fazer essas aplicações. Ele não preservou o seu direito, né? O direito de filho primogênito, o direito da promessa, estava atrelado a Esaú. Mas ele agiu impensadamente, colocou os seus instintos, a sua vontade na frente da promessa de Deus. E isso trouxe todos os problemas. Ele perdeu o seu direito e, ainda que chorando, buscando, né, uma oportunidade de arrependimento, não foi lhe concedida. Orientado por seu pai, Jacó foi à casa de Labão e se casou com Raquel e, consequentemente, com Leia, gerando assim as 12 tribos de Israel. Diferente do que fez Esaú. Nós temos dois textos aí, Gênesis 26 e Gênesis 28. E esses dois textos nos revelam que Esaú tomou mulheres do povo cananeu, o texto de Gênesis 26, e o texto de Gênesis 28, quando ele soube, né, que Deus, o seu pai tinha despedido Jacó para ir até as terras da Mesopotâmia, para ali conseguir uma mulher para si, ele vai tomar a atitude de escolher para si mulheres ismaelitas, né, para tentar agradar o seu pai. Então, Esaú tinha essa característica de tentar agradar, mas não da melhor forma, né? E aí o texto de Gênesis 26 vai dizer que as esposas, né, de Esaú causavam grande angústia de espírito, grande tristeza e pesar na vida de Isaac e de Rebeca. Aqui é o jugo desigual, né? As promessas de Deus também estão atreladas a isso, né? Nós vemos que Deus ele tem uma linha de promessa que vai se desenvolvendo. Primeiro Abraão, depois Isaac e agora não Esaú, por causa das suas escolhas erradas, das suas decisões erradas. E aqui entra a questão também, as promessas de Deus se cumprem a partir das nossas decisões e escolhas. Nós cremos no livre-arbítrio. As escolhas de Esaú foram questionáveis. E por isso a promessa da descendência não segue com Esaú, agora vai para Jacó. Não que Jacó tenha sido perfeito, tem muitos erros Jacó, mas nós vemos a atitude dele, né, de ir à casa de Labão, né, da família ali, da fé, para conquistar ali a sua esposa, Raquel. Então nós vemos que a promessa agora vai com Isaac, por causa das suas decisões e também do propósito de Deus, né? Lá em Romanos, capítulo 9, Deus vai dizer: amei Jacó e aborreci a Esaú. Deus tem os seus meios de trabalhar e ele escolhe a partir do que ele observa. Ele observou em Esaú duplicidade de caráter, falsidade, hipocrisia, tudo isso ele observou em Esaú. Por isso ele o rejeitou, né? Então a promessa agora vai seguir com Jacó. Em última instância, o quarto ponto, a promessa do reino do Messias, né? O livro do profeta Isaías, conhecido como o profeta messiânico, fala-nos, né, várias profecias acerca do Messias que viria, que ele descenderia de Jessé, o belemita, e, né, posteriormente também de Davi, né, o rei de Israel, ele seria o filho de Davi para redimir Israel e a humanidade. Por isso o Senhor Jesus é chamado de o filho de Davi em Lucas 18 e o Emanuel, conforme nós vemos Isaías capítulo 7, verso 14. Então aqui nós vemos as promessas de Deus se cumprindo na vida do Messias, né? Então, nós vemos que essa promessa passaria por Abraão, Isaac, Jacó e as 12 tribos de Israel. Posteriormente, a tribo de Judá seria escolhida. De Judá viria o rei Davi, do rei Davi, todos os outros reis. E da descendência de Davi viria o Messias, o ungido de Deus, para libertar, não da opressão de Roma, mas da opressão do pecado, né? Mas aí essa promessa foi rejeitada, né? Por isso que Deus rejeitou a nação de Israel,
porque eles rejeitaram o Messias. Eles rejeitaram o Messias que veio. Eles esperavam um Messias, um general de guerra, um grande combatente de guerra, mas veio um homem humilde, montado no jumentinho, né? Cria de uma jumenta. Então não tem ali parecer nem formosura. Nós olhávamos para ele, como diz Isaías, e nada víamos para que o desejássemos. E aí muita gente vai ter uma ideia errada de que Jesus era feio. Mas Isaías, quando diz, é claro, Isaías 53, ele está dando um retrato da cruz. O Cristo crucificado, o servo sofredor. E quando ele diz que nós olhávamos para ele e nada víamos para que o desejássemos, não é que já Isaías está dizendo que Jesus era feio, mas sim que Jesus não se enquadrou no padrão que eles esperavam. Jesus veio o oposto do que eles esperavam, não um general de guerra, mas um homem humilde, simples. Não um grande general, mas um homem sábio, humilde, que vinha resgatar não da opressão do Império Romano, como eles esperavam, mas sim da opressão do pecado, libertar os homens da opressão do maligno, da opressão do pecado. Então nada víamos nele para que o desejássemos. É isso que Isaías está dizendo. Ele não tinha as características que nós queríamos. Por isso que nós o rejeitamos, o reputamos como aflito de Deus e oprimido. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelo seu estilo de vida, pela sua posição, pela sua pregação, pela anunciação do evangelho, pela sua vida, nós fomos sarados. Não resgatados de Roma, mas resgatados do reino das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, seguindo a queda de Israel, o Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. Israel falhou em cumprir o papel da nação sacerdotal. Por isso, Romanos 9 ao 11, esses 3 capítulos tratam de questões muito discutidas entre aliancistas e dispensacionalistas hoje. O que é um aliancista? O aliancista é aquele que crê nas alianças. O aliancista diz que Deus quebrou a sua aliança com Israel. Deus não trata mais com Israel. Agora, a aliança de Deus está com a igreja. Deus trata apenas com a igreja. É isso que é o aliancista. Alguns irmãos presbiterianos, alguns de ala batista também, são aliancistas. Nós somos dispensacionalistas, cremos em dispensações. Ao todo, 7. E nós cremos que as promessas feitas a Israel se cumpriram e algumas ainda hão de se cumprir. E que Deus ainda trata com Israel. Essa é a diferença básica entre aliancistas e dispensacionalistas. Nós, como disse, somos dispensacionalistas. Porque eu não consigo ver nas Escrituras Deus rejeitando Israel. Deus abrindo mão de Israel. Israel é o povo de Deus. O que nós temos hoje é uma pausa. Deus pausou o seu trato com Israel. Deus agora tem o seu trato mais íntimo e próximo com a nação, o povo que é escolhido dele, que é um povo zeloso, que é um povo de boas obras, que é denominado de igreja. Deus trata com a igreja. Até o momento onde haverá a plenitude dos gentios, que é quando houver o arrebatamento da igreja. Ali, no arrebatamento da igreja, Deus vai voltar a tratar com a nação de Israel. É a 70ª semana, é uma questão escatológica, onde cumprir-se-á a 70ª semana, que é a grande tribulação, que erroneamente os aliancistas dizem que a grande tribulação é para a igreja. Não o é. A grande tribulação é para a nação de Israel, para purgar aquela nação, para eliminar daquela nação o pecado, conforme nós vemos em Daniel, capítulo 9, versos 24 ao 27. 70 semanas estão determinadas e tal, para purgar os pecados. Esse é um dos propósitos da grande tribulação. A 70ª semana, então, é para tratar com Israel, para libertar aquele povo do jugo
que até hoje eles estão, por rejeitarem o Messias. Ok? Mas é uma questão escatológica. Então, nós somos dispensacionalistas e nesse quesito nós dizemos que Deus ainda trata com Israel. Como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas hoje? Elas foram revogadas? De fato, Israel permaneceu em rebelião contra Deus, porque o Messias, aquela nação, não reconheceu Jesus como Messias. Nós vemos isso em Romanos capítulo 9, versos 30 e 31, e também o capítulo 11, versos 11 ao 15. Vamos seguindo. A tristeza de Paulo por Israel. Esse sentimento de tristeza que Paulo tem, ele é acompanhado de uma atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus. E deve ser também esse o mesmo sentimento que nós temos. Nós devemos, irmãos, ter o mesmo sentimento de salvação. Os judeus não são nossos inimigos. Pelo contrário, são os nossos irmãos. E só estão equivocados, só rejeitaram o Messias e estão debaixo de condenação. E o mesmo sentimento, Paulo diz, eu desejaria me tornar anátema de Cristo para que a salvação pudesse vir ao povo judeu. Então, assim, é o mesmo sentimento que Paulo tem, nós também devemos ter, de amor pela nação de Israel. Israel não é inimigo de Deus. Nós devemos ter esse mesmo sentimento de pregar o evangelho, de anunciar o evangelho àquela nação para que eles venham se converter, se arrepender dos seus maus caminhos e serem salvos. Capítulo 9 de Romanos revela a tristeza profunda do apóstolo Paulo pelos que não conhecem a Cristo. Os judeus que não conhecem a Cristo estão em uma situação muito difícil, pois o Senhor Jesus descende diretamente deles, segundo a carne. Então, Romanos capítulo 9 trata sobre Israel atualmente, tá? Porque eles rejeitaram a Cristo. Aí vem o capítulo 10 de Romanos. O capítulo 10 fala que para aquele povo ser salvo, para os judeus serem salvos, eles precisam crer. Eles precisam crer no Messias. Fala de um arrependimento, de uma salvação que ela é individual. Então, a porta da salvação, ela não está fechada para o povo judeu, ok? Ela está aberta. O que eles precisam é crer que Jesus é o Messias que havia de vir. É a condição para que eles sejam salvos. Crer em Jesus. Ok? E no capítulo 11, que é o fechamento dessa trilogia, por assim dizer, essa trilogia onde Paulo está tratando sobre a nação de Israel, ele vai tratar agora sobre o arrependimento nacional. Ok? Quando ele vai dizer que de Sião virá o libertador. E aqui ele está tratando principalmente de um evento escatológico futuro que nós denominamos de Batalha do Armagedon, que é quando as nações estarão confederadas juntamente com o anticristo para pelejar contra Israel e cercarão a terra de Jerusalém, armarão emboscada contra o povo de Deus. E naquele momento, sem solução, o povo, diz Zacarias capítulo 12, verso 10, que vai haver um derramamento do Espírito, um espírito de súplicas, e eles clamarão e começarão a suplicar. E nesse momento, os céus se abrirão, Jesus descerá em glória juntamente com a igreja já glorificada, tá? Ele vai pousar sobre o Monte das Oliveiras, esse monte vai se fender de alto a baixo, abrindo um vale, e esse vale vai servir de escape para a nação de Israel, e ficará somente Jesus glorificado, o anticristo e o exército do anticristo. E a Bíblia diz que com o sopro da boca, Jesus vai destruir, assassinar, aniquilar por completo o exército do anticristo, vai lançar vivos o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e enxofre, e vai aprisionar por 1000 anos Satanás. E posteriormente a isso estabelecer-se-á então o período milenial,
Então nós cremos que Deus ainda tem algo a tratar com Israel à luz de várias profecias, principalmente Zacarias capítulo 12, Zacarias capítulo 14, onde nós vemos que Deus ele tem sim os seus meios de trabalhar ainda com aquela nação. Então, nós dispensacionalistas cremos que Deus ainda vai salvar. Claro que nem todo judeu vai ser salvo, né? Mas aqueles que reconhecerem o Senhor Jesus, inclusive Zacarias capítulo 12, verso 10, vai dizer que eles vão prantear como quem chora, quem pranteia por um unigênito. Zacarias 14 vai dizer, né, sobre as marcas, aquele homem, né, que o Zacarias vê, vai chegar alguém e perguntar para ele, mas que marcas são essas nas suas mãos? E aquele homem vai dizer, essas são as marcas com que fui ferido na casa de meus amigos. Claro, fazendo referência às marcas que Cristo tem nas mãos. Então, é interessante a gente refletir sobre isso, porque Zacarias viveu cerca de 4 séculos antes. 4 séculos antes do advento do Messias. 4 séculos antes do Messias ser morto, crucificado, antes de ser as suas mãos feridas. E já havia essa profecia. Então, nós podemos crer, irmãos, que há ainda uma promessa a se cumprir na nação de Israel. Há, sim, algo a ser tratado com aquele povo. É o terceiro subponto para nós concluirmos a nossa aula. A Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. Romanos 9, 3 ao 5, as qualificações citadas mostram que Deus cumpre a sua promessa, prometida àqueles homens que o buscam em sinceridade. A Bíblia diz que esse povo será chamado de filhos do Deus vivo, conforme Romanos 9, 26. Que o remanescente fiel de Israel será salvo. Romanos 9, 27. E também que vai ser salvo por um libertador que virá de Sião. Romanos 9, 26 e 27. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois o meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. A mudança de identidade. Verso 27. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente vai ser salvo. Agora, Romanos capítulo 11, irmãos. Eu vou finalizar a nossa aula lendo a partir do versículo 25. Porque não quero, irmãos... Pode passar? Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel. Perceba, em parte. Até que a plenitude dos gentios haja entrado. A plenitude dos gentios aqui fala do arrebatamento da igreja. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. E assim, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Pode passar? Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, de Israel, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então o endurecimento veio em parte por um momento naquela nação, para que posteriormente Deus venha usar de misericórdia no período da batalha do Armagedon. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então Deus endureceu o coração de Israel. Muita gente pergunta, mas por que Deus endureceu o coração daquele povo? Que eles tinham olhos para ver e não viam, ouvidos para ouvir e não ouviam, não compreendiam, nem descia o coração deles. Por quê? Porque Deus tinha um propósito, irmãos, para que a salvação chegasse até nós.
até os gentios, até os confins da terra. Então o endurecimento vem em parte, por um momento, por causa da desobediência deles. Mas posteriormente, Deus vai usar de misericórdia para com eles, e é aquilo que nós chamamos de batalha do Armagedon. E de Sião virá o libertador. Amém, irmãos? Então, a nossa conclusão: as promessas de Deus para Israel não podem falhar. As promessas do Senhor se cumprirão em parte, se cumpriram nos dias de Abraão, Isaque e Jacó, mas terá o seu pleno cumprimento nos tempos futuros, quando o Senhor voltar em glória. Lembremos do compromisso do Senhor: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Glória a Jesus. Espero que tenha ficado bem entendido acerca das promessas dadas a Abraão, aos seus filhos, à sua descendência, à nação de Israel e, posteriormente, à salvação desse povo, né? Nós podemos concluir, irmãos, ao fim dessa aula, de que Deus ainda trata com Israel. Nós somos dispensacionalistas, como nós dissemos. E a última dispensação que virá é a dispensação do milênio, onde Deus cumprirá cabalmente todas as promessas feitas por Israel, inclusive da extensão da terra. A promessa era de que a terra de Israel seria desde o rio Eufrates até o rio do Egito, o rio Nilo. Nunca na história de Israel o território foi tão abastado. Mesmo nos dias de Davi e de Salomão, nunca na história de Israel esse território foi de Israel. Mas no período do milênio, essa promessa vai se cumprir. Toda essa porção de terra será de Israel. E ninguém vai colocar a mão, porque Deus é quem deu. Amém, irmãos? Espero que tenha sido de enlevo para a sua aula de domingo. Espero que de alguma forma possa ter contribuído. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos por essa aula, pela atenção de cada professor e aluno. Que a aula de domingo, Pai, seja uma bênção, que possamos meditar de todas as tuas ricas promessas para essa nação, para o povo do Senhor, a nação de Israel, e aplicar às nossas vidas, crendo que as promessas do Senhor são infalíveis. O Senhor prometeu e cumprirá segundo o seu propósito. Sê conosco no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, a sua vida, a sua família, a sua aula de domingo, a sua congregação e o seu pastor, no nome de Jesus.